tema da mensagem de hoje são os 9 passos que antecedem o milagre. Repita comigo: nesta noite. Nesta noite. Eu vou interceder. Eu vou interceder. Pela minha causa. Pela minha causa. Vou seguir os passos. Vou seguir os passos. Que vai anteceder. Que vai anteceder. O meu milagre. O meu milagre. Amém? João 6, versículo 5 em diante diz assim: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para esses homens comerem? Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não lhe basta, para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Disse Jesus: Fazei reclinar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando eles estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, dizia: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, venha neste momento, Senhor, colocar diante de Ti, Pai, a vida dos Teus filhos, para que o milagre venha ser antecipado na vida daqueles que querem a Ti, Pai, querem ver o Teu milagre, o Teu agir. Pai, o número de pessoas tem sido muito grande a cada dia que tem esperado. Oh Deus amado, eu sei que o Senhor tem algo para nos entregar nesta noite, para aquele que está aqui, aquele que nos ouve pela internet. Eu sei que o Senhor tem algo a fazer, e verdadeiramente, se creres, verás a glória do Pai, em nome de Jesus. Como estamos agindo, amado, ou reagindo diante de alguns problemas que às vezes achamos que fogem do nosso controle? A reação de uns não são as mesmas de outros, mas tudo depende do seu estado de espírito, que por muitas vezes, diante de uma situação adversa, uma situação que aos nossos olhos parece que não tem controle, por muitas vezes o que acontece, nós ficamos meio que angustiados, tristes e atribulados, porque achamos que perdemos o fio da meada, porque está tudo enrolado, pastor. Está um negócio, eu não sei como começar, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, mas hoje Deus tem uma resposta para ti. Aleluia. Sabe por quê, amado? Porque a base de todas as coisas é confiar naquele que te chamou para uma obra. Amém? Jesus, ele queria ensinar a alguns dos discípulos algumas lições de como pode fazer a diferença quando nós estamos num beco sem saída. Porque quando tudo está bem, nós sabemos quais são os próximos passos. Podemos não ter certeza de tudo, mas nós sabemos algumas coisas são normais. Qual o resultado? Mas às vezes Deus permite algumas situações e Ele leva aquele povo ao deserto. E não foi à toa que Ele perguntou: escuta, o que nós daremos para esse povo comer? Talvez quem não conhecesse Jesus pensaria: nossa, ele está preocupado, porque nem ele mesmo sabe o que vai fazer. Trouxe o povo até lá, aquele povo com fome, e como fazer? Alguém disse: Senhor, 200 reais ou 2.000 reais de pães não seriam bastante para comprar e alimentar todo este povo. Eram mais de 15.000 pessoas, entre homens e mulheres. Sabe o que é isso? Nós estamos falando de deserto, de lugar que não tem nada, de lugar que não tem perspectiva. O Senhor te diz nesta noite que há momentos que você se sente no deserto,
sem perspectiva alguma, e parece que nada está dando certo, mas Ele está no controle. Glória a Deus. Ponto 1. Ele quer nos ensinar com o problema. João 6,5 diz: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Quantas vezes nós perguntamos para nós mesmos: o que nós vamos fazer agora? Tem coisa que não é você que faz, tem coisa que quem faz é Deus. Aquilo que sou eu que tenho que fazer, eu que tenho que praticar, o Senhor não põe a mão, porque existem responsabilidades minha e dele. Mas aquilo que já fugiu do nosso controle e que humanamente a gente não consegue fazer, é tempo de esperar e confiar, porque Deus vai mover do alto dos céus. Sabe, a primeira coisa que ele fez foi uma pergunta: onde compraremos pães? É muito natural os mestres ensinarem perguntando. Por quê? Porque quando ele te faz uma pergunta, normalmente você não sabe o que fazer. Aí então ele vem com uma resposta. Jesus, amado, ele não intervém com um milagre antes que você aprenda as lições que irá te fazer crescer. Tem coisas na vida que nós precisamos passar. Se a gente pudesse, a gente pulava essa parte, né? Olha, pastor, tem coisa na minha vida que eu passei. Hoje, graças a Deus, eu estou bem, né? Mas eu passei por situações difíceis. Mas foi com essas situações que eu aprendi, que eu cresci, que eu entendi a vida inteira o que os meus pais diziam, os meus amigos, aquelas pessoas que me amavam, queriam abrir os meus olhos, mas eu achava que não, que eu estava certo. Quantas coisas a gente poderia ter poupado se pelo menos fosse obediente? Sim ou não? Quantas coisas você poderia ter deixado de viver, deixado de chorar, deixado de ficar triste, se você achasse que com você é diferente? Quantas vezes os nossos pais disseram: não vá por esse caminho, que esse caminho é caminho de tristeza, de angústia, de Emaús. Não, mas comigo é diferente. O seu tempo era assim, no meu é outra coisa. Nós estamos no tempo da globalização, da informática. Não, no tempo da senhora, mas a senhora andava de carroça, hoje eu ando de carrão, é diferente. Mas os resultados são os mesmos. E a gente quebra a cara e depois dizia: bem, que a minha mãe disse. Mas aí não adianta. Os nossos pais gostariam, se pudesse, abrir a nossa cabeça e colocar um monte de informação lá dentro e costurar depois, porque eles não querem que a gente sofra o que eles já sofreram, experiência que eles tiveram que foi ruim, que a gente possa ter. O engraçado é quando a gente olha para os filhos e começa a olhar, né, o que está acontecendo com eles, principalmente na adolescência, para se tornarem adultos. É como se a gente estivesse se vendo o nosso passado inteirado naquela pessoa, e a gente sabe quais são os próximos passos, mas gostaríamos de dizer: não vá. Eu já ouvi muito jovem dizer: deixa eu viver a minha vida. Sabe, meu irmão, a obediência ela está em todos os lugares. E quando aquele povo obedeceu o que Jesus quis fazer, todos eles foram saciados. Jesus poderia ter feito o milagre sem perguntar absolutamente nada. Mas Deus não tem prazer em permitir que você passe por alguma situação se você não tenha pelo menos, sabe, a responsabilidade de aprender com isso que está acontecendo. Os mestres, eles ensinam perguntando para os discípulos. 2. As nossas respostas revelam muito sobre a nossa visão. Qual era a visão de Felipe? A visão de Felipe era uma visão pessimista, sabe? A nossa fé, amados, e a resposta daquilo que nós queremos ter depende da visão que você tem, a largura, a profundidade da sua fé. Tem gente que é limitado, que vai até um determinado ponto porque a fé dele vai até ali, e depois ele fica questionando por que outros avançam, conseguem e são habilitados. Porque Deus dá a oportunidade para todos, mas nem todos querem arriscar. Amém? O nível de maturidade espiritual. O que ele tinha aprendido naquele momento? A resposta de Felipe a André foi lógica, mas porém carregada de pessimismo. Felipe ele disse assim: ainda que tivéssemos
200 denários. Não seria suficiente para comprar pães para todos esses povos. Mas, por sua vez, André disse: não, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Aparentemente, quando André disse isso, se fosse um de nós no lugar de Jesus, dizia, até que enfim, alguém veio com uma resposta lógica. Mas ele conclui dizendo: mas o que é isto para tanta gente? Às vezes nós agimos desta maneira, temos a suposta resposta, mas automaticamente a condenamos e dizemos: mas isso aqui não vai servir para nada. Quando você precisa de um milagre, nós podemos ficar perdendo tempo de fazer conta. Milagre não se explica, milagre se vive. Se você tentar explicar o milagre, você não vai conseguir. Porque se você tentar explicar o milagre, você vai trazer o milagre para o ponto da lógica. Ele não tem lógica. Você vai dizer para a pessoa: olha, eu fui lá, eu fiz assim, eu fiz assado, sei lá o que aconteceu, e aí aconteceu. Aí a pessoa vai pelos mesmos passos que você foi, e deu errado, porque ela foi pela lógica, você agiu por milagre. Amém, meu irmão? Quem fica tentando buscar uma saída, apenas fazendo cálculos, não sai do campo da lógica. Vai ficar sempre na lógica, e a lógica nós andamos todos os dias, mas há momentos na sua vida que não é a lógica que faz a diferença, e sim o milagre da confiança no Senhor. Milagres acontecem no território da fé, é por isso que ele não se explica. As nossas respostas revelam muito sobre a nossa visão, aquilo que você está enxergando, aquilo que você quer enxergar. Tem pessoas que dizem: não, eu não tenho estudo, não tive oportunidade, eu acho que não vou nem tentar porque eu vou pagar mal mico, vou passar vergonha, e não sai do seu estado lógico. Você pode não ter tido algumas oportunidades que você gostaria de ter, mas isso não vai te diferenciar como uma pessoa derrotada. Se você confiar no Senhor e confiar que Ele está contigo, Deus abrirá portas que você não conhece. Glória a Deus. Terceiro passo: ainda que não pareça, Jesus sempre está no controle. No versículo 6, ele bem sabia o que ele tinha que fazer. Amém? Não era um problema pequeno, era um problema de 15 mil pessoas. Vamos trazer isso para os dias de hoje. Era uma dívida muito além do que poderia se pagar. Era um valor muito além do que você imaginava comprar. E talvez você está dizendo: como eu vou pagar? Como eu vou fazer? Primeiro ponto: é isso que você quer? É isso que você necessita? E isso vai honrar o nome do Senhor? Sim, pastor, então fique em paz, porque Deus proverá. Amém? Amém? Que certeza que você tem na vida? De nada. Não, quando eu estiver trabalhando, tiver 20 anos de empresa, eu sei que eu vou ter um fundo de garantia de não sei quanto, eu sei que eu vou ter uma reserva de não sei quanto, aí então eu vou pensar em dar o primeiro passo. Você demorou 20 anos para dar o primeiro passo. Já era a época de você descansar no Senhor, sabe? Sendo que a tua família está debaixo da graça. Deus não chamou você para ser medroso. Amém? Imagine você sendo uma criança. A criança, quando ela começa a andar igual um pato. E aí vai andando, cai, levanta, às vezes chora, se machuca. Mas a criança, ele tem um propósito, ele tem uma visão. Eu vejo todo mundo andando, claro, ele não tem noção de perigo, né? Pela sua inocência. Mas ele tem um alvo, andar. E quando ele começa a andar, ele mal consegue dar os primeiros passos, a criança já quer sair correndo, porque a visão da criança é muito além. A Bíblia diz que para entrarmos no céu, nós temos que ter uma visão como de uma criança. Quando você tiver um sonho, você precisa entender que não é hora de você descansar, é hora de correr, é hora de caminhar, é hora de trabalhar, é hora de fazer, porque Deus fará com que o resultado aconteça. Sabe, irmão? Era um problema de 15 mil pessoas. Vamos transferir, se fosse 15 mil reais, 150 mil reais, 1,5 milhão, você diz: olha, isso pode não ser nada para alguns, mas
para a minha pessoa, para a minha empresa, para o que eu estou fazendo, é uma dívida muito alta. Como que eu vou conseguir pagar isso? Entrega, confia, porque no momento que você entrou no campo do deserto, Jesus estava contigo. E Ele está hoje te dizendo: você está nessa situação, o que eu vou fazer para dar de comer a todo este povo? Olha o que você tem de experiência, olha o que você tem na tua casa, olha os teus projetos, porque esses saciará a fome, a dívida, e todo o projeto ficará diante do Senhor honrado. Glória a Deus. Amém. Todas as mulheres e crianças estavam com fome naquele lugar deserto, mas ele sabia o que estava fazendo. Ele sempre sabe. 4. A visão de Jesus e a visão de André. Preste atenção. André, ele só enxergou 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, ele enxerga toda a multidão se alimentando a partir dos 5 pães e os 2 peixinhos. O lugar era o mesmo, não era? A quantidade de pessoas era a mesma, não era? A situação era a mesma, mas olha a visão de um: só tem 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para muita gente? A visão de Jesus: traga o que tens aqui, porque esse povo vai comer, vai ficar saciado e ainda vai sobrar. Sabe, irmão, tudo isso requer trabalho, tudo isso requer determinação, tudo isso requer confiança. Deus, Ele quer te ensinar a enxergar além do que você está vendo. Engraçado, tem gente que vê em você tantas habilidades. Engraçado, tem pessoas que conseguem enxergar em você tantos talentos, mas você não consegue. Ah, já sei, pastor, eu vou até a pessoa e vou abrir a mente dele, dizendo: não, para de ficar assim, você tem esse talento, você é isso, você é aquilo, você consegue aquilo outro. Aí a pessoa recebe tudo aquilo e diz: não, mas isso não é para mim não. Então, filho, continue derrotado, porque Deus sempre vai levantar alguém para dizer dos seus talentos, das suas habilidades. E se outro consegue enxergar, não é possível que você não enxergue. É por isso que tem tanto crente derrotado, porque ele enxerga que aquilo está bom para ele, que aquela é aquela vidinha dele, e que isso é assim mesmo. Ele nasceu para aquilo, a família dele veio do nada, ele também vai morrer do nada, sendo que o Senhor te diz: eu sou contigo, e tudo pode ter, tudo você pode alcançar, se você viver, acreditar. Eu sou contigo, e o projeto de Deus, sabe, é excelência e nunca falência. André talvez olhou e falou: meu Deus, já é tarde, até o povo chegar em casa, alguns vão cair pelo caminho, vai a pressão baixar, se tiver alguém com diabetes vai dar alteração, e depois o povo vai sair falando: tá vendo? Ninguém mandou seguir Jesus e agora passa fome, passa dificuldade. Talvez quantas vezes você já ouviu isso, e o Senhor quer que você se posicione a fazer a diferença, porque Ele não te colocou para andar no deserto para você passar fome no meio do caminho. Deus quer te ensinar a enxergar além do que você está vendo. Tudo na vida é uma questão de visão, meu irmão. Nós já explicamos, ensinamos isso aqui. É o caso do otimista e do pessimista. Os dois estão enxergando a mesma coisa, sabe? O pessimista, ele vê um estrume, e para aquilo que ele enxerga é só um estrume. O otimista, ao ver o estrume, ele enxerga um cavalo. Tem gente que enxerga um problema, outros enxergam no problema a solução dos seus problemas. E é isso que Deus requer de nós. Tudo na vida depende de visão, sabe? A visão que você tem. Os pessimistas não. Eles conseguem ver além do que está diante de si. Conseguem enxergar um palmo. Certa vez uma pessoa comprou uma casa, foi comprar uma casa, e ao chegar lá ele falou: bom, o que eu tenho em valor é esse. Mas chegou lá, era um negócio, uma tapera suja, embolorada, abandonada, vidros quebrados, e ninguém queria comprar aquele lugar.
Mas o otimista é aquele que enxerga como que aquele local vai ficar. Glória a Deus. Aleluia. E quando ele foi ver, ele conseguiu enxergar, visualizar. É claro que tinha que ter trabalho, tinha que ter reforma, tinha que ter quebra-quebra, até conseguir chegar àquilo que você quer. E depois, amado, que ele fez tudo isso, toda essa reforma, sabe? Ele chegou à conclusão que o lugar que ninguém dava nada, hoje valia 8 vezes mais do valor que ele havia dado. Sabe por quê? Porque nós temos que ter visão. Já falamos isso aqui da igreja, isso é um exemplo. Quando nós chegamos nesse prédio, era só Jesus na causa. E hoje como ele está? Por quê? Porque o pastor tinha uma visão. E toda reforma que eu fazia, eu dizia, ainda não está do jeito que quero, mas vai ficar. Na última reforma, mano, nós gastamos quase 40 mil reais. E eu pergunto, como? Deus proveu. Abençoou um, o outro ajudou, outro diz, deixa que eu dou isso, outro diz, deixa que eu dou aquilo, e foi acontecendo. Quando o pedreiro veio aqui e dizia, olha, você vai gastar no máximo uns 4 mil reais. E ele dizia, bom, eu vou colocar mais isso aqui, vamos gastar uns 6. Talvez, se tivesse falado logo no começo 40 mil, nós íamos recuar e dizer, não temos condição. A igreja não consegue, sabe, levantar um valor muito menos do que isso, não consegue, nem um quarto disso, não levanta no mês. Como que nós vamos dar um pulo desse? Mas quando Deus está na causa, Ele não te avisa quanto vai ficar, Ele te mostra o resultado depois da sua atitude de fé. Amém? Amém. Isso é uma questão de visão. Felipe e André, eles não enxergavam a saída. No entanto, amado, a saída estava muito perto deles, que é Jesus. Sabe o que Deus faz? Ele deixa você caminhar com as suas pernas, com os seus projetos, até o momento que você disser assim, Deus, eu não estou conseguindo mais, daqui para frente o que eu tenho que fazer? Aí Ele fala, agora você senta e descansa, porque vou eu trabalhar na tua causa. Quando você quer ser super crentão, sabe? Aquele que faz, que corre, que vai, Deus está esperando. Aquilo que é para o homem fazer, Deus não se mete, e aquilo que é para Deus fazer, não se meta e deixa Ele fazer. Amém, meu amado? Deus quer abrir os nossos olhos, os seus olhos, para que você veja o que não está conseguindo enxergar. Será que Jesus precisava, para fazer um milagre, perguntar, meu Deus, Ele não disse isso, mas se fosse nós, diríamos, meu Deus, e agora trouxemos esse povo até aqui, o que vamos dar para eles comerem? Talvez cada um daria uma opinião e o outro começaria a criticar. Ele bem sabia o que estava fazendo. Amém, meu irmão? É como a botija de azeite da viúva. Declara que você já tem em sua casa. Quando o profeta perguntou para aquela mulher, o que você tem na tua casa? Ela disse, uma botija de azeite. O profeta, se tivesse a visão de André e de Felipe, dizia assim, mas o que é uma botija de azeite com tanta dívida que você tem? Não é? Mas ele disse, vá, pegue muitas vasilhas emprestadas. Entra na tua casa, só você e os teus filhos, e deita o azeite sobre essas vasilhas. E depois você vem aqui me dizer o que aconteceu. Ela, por obediência à palavra do profeta, ela foi e fez. Qualquer pessoa que anda no mundo, sabe, que anda no lógico, diria, mas por que eu vou pegar várias vasilhas e cada uma com 5 litros, outra cabe 10 litros, se a minha botija só tem 2,5 litros? Isso não é lógico, isso não tem sentido, isso não tem nexo. Quando uma palavra é liberada sobre a sua vida, amado, e você trouxe aquilo para o teu coração e colocou em fé, não vá pela lógica nem pelo nexo, faça segundo a ordem de Deus. Amém? Porque pela lógica ninguém anda por sobre as águas. Pela lógica ninguém pega uma botija de 2,5 litros de azeite e transforma em mais de 100 litros de azeite. Não tinha explicação. Mas o profeta disse para aquela mulher, entra na tua casa, fecha a porta da tua casa, só você e os teus filhos. Milagre não se divide. Amém?
Tem gente que quer dividir milagre. Milagre é para você, é para a tua família, é para a tua casa. Não queira dividir com aquele que está rebelde, não queira dividir com aquele que está desviado, porque no momento que você dividir, você é roubado. Amém? É muito natural você ficar, sabe, depois de um grande milagre, com o coração mais aquebrantado e querer ajudar quem está caído. Se está caído, algum motivo tem. Se Deus está tratando, não entra no meio. Chegou a hora do teu milagre. Viva o teu milagre. 5. Antes do milagre, é necessário colocar em prática o princípio da ordem. João 6,10 diz assim: fazei o povo se assentar. Sabe que eu lembro esta passagem? Quando Moisés estava também com milhares de pessoas na frente do mar. E ele clama ao Senhor, e o Senhor diz assim: Moisés, diga ao povo que se assente. Não adianta correr, não adianta ter pressa. Vai ter que assentar, vai ter que esperar. E quando Moisés mandou aquele povo assentar, alguns começaram a murmurar: ele é louco. Nós estamos ouvindo Faraó vindo com todo o seu exército, estamos ouvindo até a respiração dos animais que estão correndo à nossa direção, e ele manda a gente sentar, esperar. Jesus disse: manda o povo sentar. Faça eles dividirem em grupos de 50, de 100. Sabe, deixa caminho no meio do povo. Porque enquanto nós nos organizamos em grupo e os caminhos são abertos, Deus tem a liberdade na pessoa de Jesus Cristo de andar, de tocar, de curar, de transformar, de restaurar. Sabe, amado? No Evangelho de Jesus, segundo Lucas, está escrito assim: fazei assentar em grupos de 50. E lá no livro de Marcos diz assim: organizem grupos de 100, 100, de 50, 50. Deus é um Deus ordeiro. Deus não é Deus de bagunça, de fazer de qualquer jeito. Basta olhar tudo que Ele criou, tem ordem, tem princípio. E quando nós queremos fazer de qualquer jeito, Ele não está no negócio. Amém? O princípio da ordem da Bíblia tem tudo a ver com o caráter de Deus. Ele é santo, reto, justo. A Bíblia diz: quando Ezequias adoeceu, estava para morrer, o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A Bíblia, na versão da linguagem de hoje, diz, segundo Reis 21, põe em ordem as suas coisas. O Senhor te diz: põe em ordem as suas coisas. Porque se não houver ordem, não tem como Deus abençoar. Põe a tua casa no altar, põe a tua vida financeira em ordem, sabe? Até na bandeira do nosso país está escrito ordem e progresso, porque se não houver ordem, não tem como progredir, não tem como caminhar. Está entendendo? Já viu aquelas pessoas que guardam tudo, soca dentro de um quarto, e toda vez que precisa, ela sabe que tem, mas ela não sabe onde está, e ela vai e compra. Depois que ela comprou, ela mexendo nas coisas, fala: achei, comprei, mas tinha 5 aqui guardados. Adiantou guardar se não tem ordem? Eu sei que está no quartinho lá, pastor. Quartinho até barata tem medo de entrar, tão socado de aqui. Põe ordem à tua vida, põe ordem às suas coisas, porque Deus é um Deus ordeiro. A Bíblia diz que antes de Elias orar, ele reparou, ele organizou o altar do Senhor que estava quebrado. Milagre não combina com uma vida desorganizada, bagunçada e atribulada. Amém? Por isso, põe em ordem o seu relacionamento com Deus, põe em ordem a sua vida moral diante dos homens e do Senhor, põe em ordem o seu relacionamento conjugal, põe em ordem sua vida financeira, põe em ordem
o seu relacionamento com a família, os amigos e vizinhos. Põe em ordem a sua vida emocional. Quem sabe, emoções muitas vezes estão sendo canalizadas para a direção errada. Põe em ordem, amado, seu relacionamento com as pessoas às quais você não conseguiu liberar perdão. Josué 3,5 diz: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Deus só pode fazer maravilhas quando a nossa vida está em ordem, quando a nossa casa está em ordem. Pastor, eu não sei se eu tenho alguma coisa que está em desordem. Se você não sabe, acredito eu que nada está em desordem. Mas você pode dizer: Senhor, se algo em mim, no meu ministério, na minha casa, na minha família precisa ser organizada, então que o Senhor me fale. Você pode ter certeza que antes mesmo de você terminar a oração, Ele já fala no teu coração: põe em ordem isso. Porque a hora que você estiver com tudo em ordem, você pode orar da seguinte maneira: Senhor, a minha vida está no teu altar e eu não aceito passar pelo que eu estou passando. Manda fogo, e o fogo vai descer. Amém, amado? Sexto passo: todos envolvidos no milagre. Amém aí na mesa? Todos os discípulos precisavam estar envolvidos naquele milagre. Preste atenção. Deus, quando Ele quer honrar tu e a tua casa. Como assim, pastor? Aqueles que servem ao Senhor, aqueles que estão debaixo da graça do Senhor. Aqueles que não estão, é possível que eles sejam santificados pela tua oração. Amém? Deus também não vai deixar ninguém de fora. Mas Deus quer honrar aqueles que estão debaixo da palavra, da promessa. Toda palavra liberada no altar é para vós que sois discípulos. A bênção é para todos, mas alguns não aderem, alguns não querem. Alguns dizem assim: eu não vou fazer essa campanha, eu não vou fazer isso que o pastor está pedindo, eu não vou seguir esta ordem porque eu penso diferente. Você é livre para pensar, para agir do jeito que quer. Mas se todos não estiverem envolvidos no milagre, o milagre não acontecerá para todos. Jesus, bem sabendo disso, quem Ele separa? Os seus 12, os seus discípulos. Para quê? Para que quando eles caminhassem no meio da multidão, e cada um pegasse do pão que foi multiplicado, aquilo se multiplicava cada vez mais. Sabe, irmão? Se você não estiver envolvido com a obra de Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, não tem como um milagre acontecer. Se na casa do Senhor você é crente, e fora daqui você é qualquer coisa, o milagre não vai acontecer na tua vida. A luta sim, o deserto sim, o desespero sim, isso vai. As pessoas vão olhar para você sempre orando, chorando, pedindo para que alguma coisa aconteça. Pastor, ora por mim, irmão, ora por mim, irmão fulano e tal, ora por mim. E às vezes a gente fica do lado de cá dizendo assim: eu não entendo por que fulano, beltrano e ciclano não andam porque não estão envolvidos. Jesus é o milagre. Se você não estiver envolvido com a palavra, com a obediência, sabe, não chegaremos a lugar algum. Sétimo passo: o comum nas mãos de Deus se torna excepcional, o ordinário se torna extraordinário, e o pouco se torna muito. João 6,11 diz: então Jesus tomou os pães. O que é isso para tanta gente? Disse André. Às vezes nós estamos a um passo de dar um passo de fé, e sempre tem um André atrás dizendo: o que você vai fazer? Você é louco. Eu acho que você já está pirado. Lá na igreja já fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça, não é possível. Deixa o André falando e haja pela fé. Se tiver um André do teu lado, fala para ele: cala a boca, André, em nome de Jesus, cala a boca. Porque André não está dizendo não faça. Isso aqui é o problema. Ele está te colocando dúvida. Você acha? Se você ficar 21 dias fazendo um jejum de Daniel, vai resolver alguma coisa? Olha quantos quilos você está. Se você fazer esse regime em 3 meses, vai emagrecer alguma coisa? Eu vi pessoas que fez e não adiantou nada. Tira o André da tua vida.
você começar a vender esse produto, que todo mundo já vende, você acha que isso vai mudar alguma coisa? André estava com boa intenção, mas tem um ditado que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Sabe, irmão, o comum nas mãos de Deus se torna excepcional. Pastor, o que eu tenho é o comum, então entregue, confia, põe em prática. 8º passo: é distribuído o que sobra. João 6,10: distribuindo-os entre eles quanto queriam. Recolheram os pedaços que sobraram, encheram 12 cestos. Preste atenção. Depois que todos comeram, o Senhor Jesus disse assim: olha, para que nada se perca, vocês vão recolher a sobra. E a sobra era de 12 cestos de pães. Preste atenção. Não era 5 pães. Os 5 pães, além de saciar a todos, ainda sobra 12 cestos de pães. Dá vontade de voltar naquela época, olhar para André e dizer: você viu, André? Você não falou que não era nada? Não é nada quando não se tem fé, não é nada quando a pessoa não anda com Jesus. Porque quem anda com Jesus vive um milagre. Sabe, meu irmão, haverá dias que você vai pensar em desistir, sim, em olhar para trás, sim. Você vai ser um André da vida. Mas também haverá dias que você vai dizer: ainda bem que eu não ouvi o que André e Felipe tinham para dizer, eu continuei. Imagine que dos 12, só tinha 2. Os outros 10 ficou calado porque eles estavam acostumados com Jesus. Você está entendendo? Pergunte para a pessoa que está no seu lado: está acostumado com Jesus? Quando a gente está acostumado com Jesus, você não fica assim, sabe, encantado quando a bênção e o milagre acontece. Já está acostumado com a bênção. Isso faz parte da tua vida. Quando você vê alguém contando alguma coisa, você já sabe, foi Jesus que fez, Ele é fiel. Sabe, irmão, nós não temos que ficar encantados com nada, porque verdadeiramente quem está com Jesus é como os outros 10. Eles nem abriram a boca, talvez um olhou para o outro e falou: lá, os 2 não têm experiência ainda. Viram Jesus curar o enfermo, curar o cego, ressuscitar mortos. Por que Ele não multiplicaria pães? Você já viu Deus fazer tanta coisa na tua vida? Por que Ele não sabe, agiria desta maneira ou de outras maneiras na sua? Esse é o princípio, amado, de generosidade. E o princípio de generosidade nos ensina que aonde há egoísmo, Deus não intervém com milagre de multiplicação. Eu acredito que quem foi mais abençoado foi aquele jovem que estava com os pães e os peixes. Porque ele não estava só, eles andavam em grupos. Aqueles pães e aqueles peixes não davam para ele e para o grupo todo. Porque é chato você estar no meio de pessoas, sabe? Principalmente pessoas que você ama, e você ficar escondendo coisa de comer, porque senão não vai dar para todo mundo. Isso é muita mesquinharia. Aquele jovem poderia dizer, quando, sabe, Jesus disse assim: traga o rapaz aqui com aquilo que ele tem. Às vezes Deus quer te abençoar, meu irmão, mas você está dizendo: não, eu ganho pouco. Se eu começar a dizimar certinho, se eu começar a colocar, sabe, a minha primícia de maneira correta, se eu começar a ser Gideão todo mês, não vai me sobrar nada. O que você tem não é seu, foi Deus que te deu. Aleluia. Seja fiel. Alguém bateu na tua porta, você só tem 1 quilo de arroz, mas você sabe que está precisando. Saiba dividir, porque a generosidade, ela traz o milagre. Quantas vezes nós talvez sejamos provados por Deus? Não, pastor, para mim dar eu tenho que ter sobrando, quase estragando. Aí para não estragar eu dou para alguém. Tem gente que entende isso como prosperidade ou como abundância. Nossa, na minha casa tem tanta banana, compra todo mês, chega no meio da semana, estraga, não tem que jogar fora. Isso não é prosperidade, isso é desperdício.
Provisão é aquilo que te sustenta todos os dias e não falta, e você tem para dar a outros, porque a Bíblia diz: se você é fiel, você não pedirá emprestado, mas você vai ter para emprestar e para abençoar. Não há mesquinharia. Aquele jovem não foi mesquinho. Ele pode dizer: não, Jesus, eu estou com o André que está certo. O que é isso aqui para tanta gente? Ele soube entregar, ele soube semear. Sabe, meu irmão, Deus quer abençoar o teu pouco, como Ele fez com a viúva. Ela não tinha nada, mas quando ela entregou o seu tudo para o profeta, Deus deu para ela o melhor da terra. Você vai estar diante de uma situação que é tudo ou nada. Saiba rever o milagre. Onde há egoísmo, Deus não intervém com milagres e multiplicação. Amém? Sempre sobra, meu irmão, quando se distribui, quando se contribui. Sempre vai sobrar. Você sabia que o Mar Morto é conhecido por Mar Morto porque ele não tem saída de água, ele só recebe água? E o índice de sal dele é altíssimo, a ponto de você entrar no Mar Morto, você não precisa saber nadar. Você boia pela quantidade de sal, porque não sai água, só entra. E tudo aquilo que só entra, com certeza a tendência é morrer. Amém? Imagine no nosso corpo, se você não cortasse o cabelo, não cortasse a unha, não cortasse a barba, ia ser parecendo um homem das cavernas. Não é verdade? Já viu aquele Zé do Caixão? Pelo menos a televisão, a unha daquele homem, parece que agora cortou. Mas é uma coisa horrível. Falei isso semana passada. A planta, para que ela tenha vigor, ela precisa ser podada. Não tenha medo de entregar nada, não tenha medo de pagar, não tenha medo de faltar, porque você está no Senhor. Amém? Nono e último passo: descubra o poder que há no sacrifício de louvor. João 6,11 diz: e tendo dado graça. Jesus, meu irmão, ele tinha apenas 5 pães e 2 peixes para servir mais de 15 mil pessoas. Preste atenção quando a situação é inversa. 15 mil pães para 7 pessoas. Seria ótimo, seria? Fosse ao contrário. Em vez de ter 5 pães e 2 peixinhos, num todo 7, fosse ao contrário. Fosse 15 mil pães em vez de pessoas, para distribuir para 7 pessoas. Seria ótimo. É fácil cantar, é fácil agradecer, é fácil, sabe? Quando tudo está bem. O difícil é na hora da prova. Atos 16:23 diz: depois lhe deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, prendendo os pés no tronco. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Abriram-se todas as portas, soltavam-se as cadeias de todos. O carcereiro lavou-lhe os vergões, levando-os para a sua casa, ele pôs a mesa. Sabe o que é isso? Na hora da prova, você adorar, você confiar, você louvar, você entregar. Porque quem canta na hora da dor merece ver o milagre acontecer. Nenhum louvor mexe mais, amado, com o coração de Deus do que aquele que nasce da dor. Paulo e Silas estavam na prisão, sendo açoitados, feridos, machucados. Ao invés de murmurar, dizendo que adiantou ir para a igreja, ser fiel, ser dizimista, sabe? Perdi os meus amigos porque eu me tornei crente. Minha família se afastou de mim, agora eu estou aqui. Deus me esqueceu, o pastor nem me liga, meus irmãos nem vêm aqui me visitar. Você já ouviu isso? Sabe o que eles fizeram? Não tinha André nem Felipe lá. Eles começaram a louvar ao Senhor. Na dor, não é fácil louvar a Deus na dor. Não é fácil. Mas é na dor
que o Senhor recebe o seu perfeito louvor. Oferece a Deus, amado, o seu sacrifício de louvor. Isso é pagar os seus votos diante do Altíssimo. Você chegou da empresa hoje e disse: olha, mulher, eu tenho uma notícia boa para te dar. A empresa está crescendo e o patrão falou que a partir do mês que vem eu vou ser sócio dele. Vamos rachar meia meia. Ela fala: como, velho? Você não tem dinheiro para investir? Não, mas pela minha profissão, pela minha vocação, ele vai me dar essa oportunidade. Isso é fácil louvar a Deus assim, não é? Dizer glória a Deus. Não é verdade? Estar com uma doença ruim, alguém que você ama, você ou um filho seu, e o médico abria assim o exame e disse assim: olha, não sei o que aconteceu, mas não sei explicar. Está curado. Oh glória, isso é bom, não é? Glorificar a Deus nessa hora é muito bom. O difícil é glorificar a Deus na hora que você está sendo pisoteado, surrado, maltratado, e a impressão que você tem é que Deus te abandonou. Não, o Senhor não abandona o teu servo. Mesmo na hora que ele está caído lá, como estava Sansão, como foi Manassés. Mesmo debaixo de pecado, de maldição, ele caiu lá na sarjeta. No momento que ele fala: Senhor, socorro, o Senhor diz: eis-me aqui, meu filho. Agora imagina assim, que está indo apenas para um deserto, e neste deserto Deus está tratando com o seu caráter. Aleluia. Porque Ele quer trazer multiplicação. Ele quer abençoar não só você, mas tantas pessoas que te envolvem, que fazem parte do seu meio. Confia no Senhor, amado, porque a confiança antecede o milagre.